Oi pessoal, na lição da Escola Sabatina desta semana nós vamos falar sobre as possibilidades ilimitadas do trabalho, da atuação do Espírito Santo na nossa vida, na concessão dos dons. O Espírito Santo ele nos concede dons para a gente poder fazer o trabalho, para podermos fazer o trabalho de forma mais completa, mais eficiente. Então nós vamos falar sobre os dons do Espírito no estudo dessa semana. Então fica aí, não perde, assiste até o final. Vamos lá. Possibilidades ilimitadas. O cristão, quando está acompanhado do Espírito Santo, não existe limites para a obra dele. Eu acho interessante que os historiadores, tem muita gente que estuda a história da religião e parece que não percebe isso, uma coisa tão evidente. A eficácia do cristianismo na história da humanidade, não só do cristianismo, mas desde os seus primórdios, já no período do judaísmo, o trabalho que Deus fez ali com o povo de Israel, e depois essa mudança aí no Novo Testamento ali da liderança, aquelas promessas saíram ali da nação e recaiu sobre os povos gentílicos. E mesmo assim, a eficiência continuou, na verdade, continuou sendo até maior. E o mundo tem sido iluminado com a glória, com o poder do Evangelho de Deus. O povo de Deus, ele possui o poder do Espírito Santo no trabalho de levar o Evangelho ao mundo. Nós temos Deus ali acompanhando o seu povo na proclamação do Evangelho. Então não tem como esse trabalho dar errado. É lógico que na história, no decorrer da história, houve problemas de percurso aí. Houve desvios, mas o desvio não é por conta da má função do Espírito Santo, mas sim porque os seres humanos se apartaram do Espírito Santo e não deixaram que ele atuasse, que ele conduzisse. Quando o homem se apartou do Espírito Santo e continuou trabalhando na proclamação do Evangelho, as coisas desandaram e aí surgiram esses evangelhos tortos, esses eventos, movimentos que trouxeram muito mais dano do que benefício para a humanidade. Ainda assim, Deus teve sempre um povo, Deus sempre teve ali um remanescente, que não deixou a tocha, que a luz do Evangelho se apagasse. E ele continuou trilhando o caminho aí e chega até nós hoje com esse brilho tremendo, estupendo. Então vamos lá, vamos ao primeiro tópico da lição, e a lição toda é baseada nesse verso aqui. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. 1 Coríntios 12, 11. Então veja bem, o Espírito Santo ele distribui a cada um conforme ele quer, ou seja, está tudo nas mãos dele ali. Ele é quem está administrando essas coisas, ele é quem gerencia. E, infelizmente, muita gente tem a prepotência de achar que tem comando, tem voz de comando nessa liderança do Espírito Santo aí, mas não tem. Quando o homem inventa de ter voz de comando, aí as coisas desandam. Aí tem gente por aí que sai por aí falando que tem dons, que consegue fazer curas, que consegue fazer milagres, que consegue prever o futuro, mas a gente sabe que isso aí só gera confusão, discórdia e nenhum benefício para a igreja, para o corpo de Cristo. A gente vai entender no decorrer da lição aqui que existe um propósito de Deus para conceder os dons aos homens, e não um propósito só. Deus tem metas ali, tem alvos, tem objetivos. Então, acompanhe aí até o fim para a gente poder entender bem como é esse trabalho do Espírito Santo. O primeiro tópico fala assim: diferentes dons unidos no serviço. Nós somos capacitados pelo Espírito com os dons diferentes. Nem todas as pessoas têm o mesmo dom no trabalho e na obra do Espírito Santo. Mas antes da gente falar sobre isso aí, vamos considerar aqui primeiro o que são esses dons. Nós podemos falar dos dons, pelo menos, de duas formas diferentes: os dons espirituais e os dons naturais. Quais são os dons espirituais, quais são os dons naturais?
Vamos primeiro para os espirituais, né? A gente, quando lê o livro de Atos, né, a gente vê que os discípulos, eles não tinham muito, eles não estavam tão bem munidos ali para realizar um trabalho tão grande, né? Um trabalho tão grande que foi exigido deles, né? Levar o evangelho a todo mundo. Na verdade, o mesmo trabalho é exigido de nós hoje. E nós também não somos capacitados assim. Então, aí a gente já aprende uma lição. Nós dependemos única e exclusivamente do Espírito Santo. Esses homens, eles tiveram que pregar para pessoas que falavam com línguas diferentes, eles tiveram que curar enfermos ali para poder deixar claro a todos, né, que aquela obra era uma obra divina, não era uma obra humana, era uma obra de cunho sobrenatural. E como é que eles iam fazer isso? A única forma de fazer isso é com a atuação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo os capacitou com dons sobrenaturais. Por exemplo, eles não tinham conhecimento, eles mal conheciam a própria língua. E de repente estavam falando em outra língua, fluentemente, né, para pessoas de várias nacionalidades. E isso é um dom espiritual. Né? Pessoas doentes, enfermas, eram curadas, dons espirituais. Né? Eles não foram curados com remédios, foram curados ali porque chegaram, impuseram as mãos, pediram a Deus para que a doença fosse, né, que a pessoa fosse restabelecida. Pessoas foram ressuscitadas, né? É o caso daquele jovem que cai da janela numa noite lá durante o sermão de Paulo, e a vida dele é restabelecida. Tem o caso também da, daquela mulher que ajudava os pobres, né? Ela trabalhava ali, ela fazia roupas, né? Levava alimentos, Dorcas. Essa mulher morreu e ela foi ressuscitada, né? Para continuar fazendo o trabalho para as pessoas. Então, todos esses atos aí confirmavam que a obra que estava sendo realizada era de cunho divino, né? Era o cumprimento das promessas de Deus. Então, esses são os dons espirituais. Agora, quais são os dons naturais? Então, dons naturais são os dons que nós já nascemos com eles, né? Uma coisa que nós temos que entender: tanto o dom espiritual como o dom natural, todos eles são dados por Deus. A gente vai ver no último tópico da lição mais detalhadamente sobre isso aí. Todos eles são dados por Deus. Então, todos eles devem ser usados para Deus. Um dom espiritual não tem nem como não ser usado para Deus. A gente vê, por exemplo, lá o caso do profeta Balaão. Ele tentava, usado pelo Espírito Santo, ele tentava se beneficiar, né, tentando amaldiçoar o povo de Deus, e não conseguia, porque o Espírito Santo não deixava. Então, o dom do Espírito Santo, ele não pode ser usado contra Deus, não tem como, né, e nem para a satisfação própria. Agora, os dons naturais, né, o homem tem, né, essa possibilidade. Por exemplo, você escreve bem, né, você tem um domínio extraordinário da língua. Então você é um ótimo escritor, você pode tanto escrever um livro ali para, né, um romance e vender e ser sei lá, um campeão de vendas aí, como você pode também usar esse dom para escrever obras para a pregação do Evangelho, né? Comentários bíblicos, histórias bíblicas, né? Não sei, você pode usar aquilo para a obra de Deus. Você tem essas duas alternativas aí, mas o conselho use para a obra de Deus. Você até pode usar também para a sua vida secular, mas tem um projeto de uso desses dons para a obra de Deus. Né? Você desenha bem, você pode desenhar, né, seus projetos pessoais ali, mas também desenha para Deus. Você pode usar o dom, né, de evangelizar. Na Idade Média nós temos uma história bem interessante de dois homens, dois reformadores que foram proibidos de pregar o evangelho. Eles não podiam falar em público, então o que eles fizeram? Eles fizeram um quadro e deixaram ali à mostra nas ruas para que todos pudessem ver. Não era uma pintura onde aparecia Deus, Jesus ali, pobrezinho, né? Com seus discípulos ali, com aquelas roupas pobres, né? Jesus, a gente sabe que na palavra de Deus que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça. Então ele é representado daquele jeito, humilde, pobre, e depois, no outro quadro, toda a pompa da igreja romana na Idade Média, com seus tesouros, com sua riqueza, né? A honra toda dada ao homem. Então as pessoas passavam por ali e aquele quadro pregava o evangelho para elas. Então aqueles homens usaram o dom que eles tinham da pintura para pregar o evangelho, um dom natural, né? Um dom natural.
Mas de toda forma, seja natural ou espiritual, todos eles vêm de Deus. Então a gente tem que usar esses dons, essas capacidades para a pregação do Evangelho. Diferentes dons unidos no serviço. Então Deus ele nos concede diferentes dons. Lá em 1 Coríntios 12 a 13 diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então é isso, ó. Nós temos muitos dons, né? Nós somos como um corpo cheio de membros, e esses membros são diversos, né? Imagine o corpo humano, você tem a mão, tem o braço, tem os dedos, nesse corpo tem unhas, tem cabelo, tem os dentes, né? São vários dentes, cada dente, um dente diferente do outro. Então temos muitos órgãos no corpo desempenhando funções diferentes. Assim também é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Ele também tem muitos membros, né, nesse corpo, e cada membro funciona de um jeito diferente e trabalha de um jeito diferente. Então não posso ficar exigindo que a mão faça o trabalho do braço, ou que os pés façam o trabalho do estômago. Não tem como eu fazer isso aí. Cada um vai desempenhar a sua função. Cada um recebeu sua função de Deus. Mas o propósito de todos é a unidade, né? A mão não pode inventar de querer trabalhar sozinha, sem um braço, né? Os dedos não podem querer trabalhar sozinhos, sem as palmas das mãos, né? Sem os músculos, não tem como, né? Um depende do outro, um ajuda o outro, né? Então, essa figura que Paulo usou do membro, do corpo, ela é perfeito para representar a igreja de Deus. Vamos para o tópico seguinte. Deus, o doador de todos os dons, né? Então a gente já comentou isso aqui no começo aqui. Vamos só averiguar, né? Vamos só ver o que a Bíblia fala mais sobre isso aí. Lá em 1 Coríntios 12, 11 diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então Deus é o doador. Aqui nesse verso vem falando que o Espírito, né, o Espírito Santo, ele distribui individualmente conforme ele quer. É ele quem decide, né? É ele quem decide. Eu já vi muita gente aí se autoproclamando profeta, mas Deus escolheu essa pessoa realmente? A gente sabe pelos frutos nós podemos conhecer se os profetas são de Deus ou não, né? Ninguém precisa ser enganado, né? Tem muita gente que é enganada à toa. A palavra de Deus fala assim: provai os espíritos se procede de Deus ou não. Então é possível identificar o verdadeiro profeta do falso profeta, né? Tanto um como o outro existiria até os últimos dias. Mas o que temos que entender é o seguinte, que Deus é quem escolhe, né? E é interessante que nesse verso é o Espírito Santo que é apresentado como concedendo os dons. Mas se você ler lá em Efésios 4, 7 a 8, vem dizendo que Cristo concede dons aos homens, né? Assim, quando ele subiu ao céu, ele concedeu os dons aos homens, né? Cristo concedendo dons. Lá em Tiago 1, 17, fala que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Então é Deus concedendo dons. Então nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo nesse trabalho de concessão de dons, de administração dos dons, né? Então os três poderes do céu aliados ali ao homem na realização desse trabalho. Então não tem como esse trabalho dar errado. Não tem como. Só dá errado quando o ser humano inventa de se separar dos três poderes, inventa de andar num caminho que não... De novo vou usar a figura de Balaão, que Balaão fez isso. Balaão, desejando o dinheiro, o lucro humano, ele se separou de Deus. E aí ele colocou tropeços no caminho do povo de Israel para que Israel caísse, né? E o destino de Israel foi triste depois disso aí. E o de Balaão também, né? Dos dois. Vamos lá. O propósito dos dons espirituais. Qual o propósito de Deus em conceder dons para a sua igreja? Por que Deus, né, escolhe dar dons aos homens? Por que ele não realiza sozinho? Por que ele não mandou os anjos, né? Então, primeiro, porque Deus quer que o homem participe da obra do Evangelho. Faz parte do plano da redenção. Na pregação do Evangelho, no testemunhar a Deus, o homem ele vai
vencendo seus defeitos de caráter, né? Há um processo ali de refinamento de caráter. O homem vai crescendo, vai aprendendo a se doar, vai aprendendo a viver pelo outro, pelo próximo. Então existe um aperfeiçoamento de caráter ali. Pregar o evangelho traz mais benefícios para quem prega do que para quem ouve. É até estranho dizer isso aí. Você faz tudo pelo outro, mas o maior beneficiado é você. Porque às vezes o outro não escuta, ele não ouve. Mas você fez o seu trabalho e você cresceu fazendo esse trabalho. Então você é o maior beneficiado. Né? E fique tranquilo, viu? Se as pessoas não derem ouvidos para o que você fala, algum outro vai dar. E tem outro detalhe, a semente foi plantada. Você pode não ver o resultado agora, mas depois de muitos dias, né? Como diz a palavra de Deus, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Você não sabe onde vai parar a sementinha que você jogou ali na água. Né? Ela vai, a correnteza leva, mas ou ela desaparece ali, no caso do arroz, né? Quando você planta ali na água, você não sabe onde está mais, mas depois de muitos dias você vê a planta surgindo, né? Você vê ele aparecendo. Então o mesmo acontece no trabalho de pregação do Evangelho. A palavra de Deus diz o seguinte: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, qual é o objetivo de Deus conceder dons aos homens? Ele visa o bem comum, o bem do ser humano, o bem das pessoas. Né? O seu bem, como eu já disse, o bem do outro, que vai ouvir, né, que vai ser afetado por aquela obra, por aquele dom, né, que você exercitou. E Efésios 4, 11 e 12 diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, os dons espirituais são dados para a edificação da igreja. Se você tem algum dom que não edifica a igreja, não use. Né? Isso não é um dom do céu. Ou você está fazendo mau uso dele. Os dons de Deus são para a edificação da igreja. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Não é para a exaltação do ser humano, né? Não é para a exaltação da igreja, é para a exaltação de Deus e edificação da igreja. Ou seja, a igreja cresce. Né? Os blocos dessa igreja, desse santuário aí, são as pessoas. Né? A gente não está falando de igreja, paredes, né? Isso aí faz parte também, que é o lugar onde a gente se reúne. Mas não é isso que a gente está falando. A igreja que são as pessoas. Então é para a edificação, tanto na quantidade quanto na qualidade. Né? Existe um ditado aí, eu escuto muita gente usando esse palavreado, né? Assim, Deus está muito mais interessado em qualidade do que em quantidade. Né? Isso aí é usado geralmente para justificar, né, a quantidade pequena de pessoas que estão vindo, ou às vezes vem muita gente para a igreja e depois debanda, né, abandona o caminho. Mas não é isso não, esse pensamento está errado. Deus ele quer quantidade, porque o evangelho foi dado para todos, para alcançar a todos, é quantidade. Ele quer quantidade. E ele quer também qualidade, é quantidade com qualidade, são as duas coisas. O trabalho é muito mais pesado do que a gente imagina. Então, usar essa palavra assim, Deus quer qualidade e não quantidade, é uma cilada terrível. Né? Abandone esse pensamento. Tira esse pensamento da mente, abandona, né? Joga fora. Se você vê alguém falando, não precisa entrar em debate, discussão com essa pessoa, não. Ele vai entender também com o tempo. Mas já abrace esse desafio. Deus ele quer quantidade e ele quer qualidade, certo? São as duas coisas. Então não se contente com essa história de qualidade com pouca gente. Não, é qualidade com muita gente. Né? Vamos lá. Próximo tópico, descobrindo os dons. Bom, então eu já sei agora que é Deus quem dá os dons, que os dons servem para a edificação da igreja e para a minha edificação também, para o meu bem, né, para o meu caráter. Mas, cadê os dons? Como é que eu sei que dons eu tenho? Né? Como é que eu descubro? Né? Ou como é que eu adquiro os dons? Vamos ao primeiro verso aqui para a gente meditar sobre isso. Lucas 11:13 fala assim: o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Você está com dificuldade de saber quais são os seus dons? Então, se ajoelhe, converse com o Pai do céu, né, em nome de Cristo, e peça a Ele o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo já está com você.
O fato de você estar se ajoelhando, de você ter o interesse de buscar isso, é a atuação do Espírito Santo já na sua vida. Já é a atuação dele, né? Mas falta compreensão, falta entendimento, como com qualquer um, né? Agora você vai passar por um processo. Peça a Deus, ele vai iluminar a sua mente e vai fazer descobrir os dons que você já tem. Porque você já tem dons. Você não sabe que tem, mas você tem. Todo mundo já nasce com dons. Agora, estou falando dos dons naturais, né? Mas ele também vai conceder a você, veja que na oração aqui, ó, você pede o Espírito Santo, e ele dará o Espírito Santo a quem pedir. Né? Você pede, ele vai dar. Ele vai conceder a você também dons espirituais. Né? A orientação do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, quando ele atua junto com seus dons naturais, ele está tornando também o seu dom natural em dom espiritual. Né? Dom espiritual. O camarada fala bem, né? Fala muito bem. Mas quando ele trabalha com o Espírito Santo, ele fala muito melhor. Paulo, por exemplo, ele era um homem muito capacitado, ele era instruído, ele conhecia o grego, o aramaico, conhecia o latim, né? Ele era um cidadão romano, ele conhecia a filosofia grega, ele conhecia poetas gregos, né? Ele enfrentou lá os filósofos em Atenas, né? De igual para igual. Então, era um homem muito capacitado. Então ele fez bom uso dos seus dons naturais. Mas quando o Espírito Santo ali trabalhou junto com ele, esses dons explodiram. Né? Porque você tem ali a união do espiritual com aqueles dons naturais que Deus concedeu também. Deus amplia. Tiago diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós temos a promessa. Peça sabedoria a Deus, e Deus vai lhe conceder a sabedoria. Você vai entender os seus dons, você vai entender a si mesmo, o seu papel, a sua função. Muita gente fica perdida, eu não sei o que Deus quer de mim, qual é o propósito de Deus na minha vida. A pessoa fica nessa história a vida toda, mas ela não pergunta para Deus. Né? Ou se pergunta com aquele receio. Né? Ela pergunta com a inclinação já para ir. Ela sabe que é para ir para a direita, mas vai para a esquerda. Ela está doida para ir para a esquerda, né? De novo, o exemplo de Balaão. Que Balaão ele vem pedir orientação para Deus, e Deus dá a orientação, mas ele queria ir para um caminho. Deus queria que ele fosse para outro. Né? Deus queria que ele ficasse num lugar, mas ele queria ir para outro. Então, essa experiência de Balaão é péssima. Né? É um exemplo que não deve ser seguido por ninguém. Mas é o exemplo que muita gente segue. E Mateus 7,7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Essa é a promessa. Né? Não, se você pedir, você vai receber. Né? Quer descobrir os seus dons? Pergunte para Deus. Né? E se prepare. Né? Se você não está preparado, peça preparação para Deus, porque Ele quem faz tudo. Né? Ele quem vai fazer tudo, Ele faz tudo em todos. Nele está tanto o querer como o efetuar. Deus coloca em nosso coração o desejo e a capacidade, o efetuar, as ferramentas para poder realizar o trabalho. Ele que dá tudo. Né? A gente entra vazio nesse trabalho, sem nada. A gente não tem nada para oferecer. Ele nos dá tudo. Né? Então é isso, vai em frente com Jesus. O último tópico diz assim: desenvolvendo os dons. Então a gente tem aqui, nesse tópico, a parábola dos talentos, né? Que é bem conhecido, né? A gente não vai ler o texto todo aqui, mas então a gente vai resumir a história. Na parábola dos talentos, Jesus ele vem dizendo que o reino dos céus é semelhante a um homem, né? um senhor ali com muitas posses, e ele escolhe 3 homens, 3 pessoas para cuidar do dinheiro dele enquanto ele viaja. Então ele dá, para um homem, ele dá 5 talentos, né? Talentos são moedas, uma medida de peso, né? Em prata, né? Corresponde a tantas moedas de prata. Então são muitos, né? Quando a gente fala 5 talentos, quer dizer que ele deu 5 moedas, não, é o peso. Né? Ele deu um pacote cheio de dinheiro ali para ele, né? Que equivale a 5 talentos. É peso, medida de peso. Depois ele deu 2 talentos para um, né? E deu 1 talento para o terceiro camarada lá. O que aconteceu? Ele viajou, aí aquele que ganhou 5 talentos, ele multiplicou aquilo. Ele agora tinha 10 talentos, né? Ele conseguiu multiplicar o dinheiro do seu senhor. O outro, que tinha 2, multiplicou, ficou com 4.
Só que aquele camarada que recebeu um talento, só que ele fez, né? Ele fez o que era costume de muita gente fazer naquela época para não perder dinheiro. Ele enterrou o dinheiro, deixou ali enterrado, porque assim ninguém roubava, né? Aparentemente ele estava cuidando, olha só. Havia uma aparência de cuidado, né? Mas ele não estava cuidando nada. Ele não estava fazendo o trabalho dele. Porque quando o dono deixou o dinheiro com ele, não era só para cuidar, para que ninguém roubasse. Era para multiplicar. O dono daquele homem, a pessoa que é rica, ela quer continuar sendo mais rica, ele quer aumentar, não quer perder as posses, ele quer aumentar as posses. E então aquele homem enterrou o dinheiro e quando o senhor voltou, ele foi conversar com cada um. E ele falou assim com o primeiro lá que multiplicou, né? Muito bem, fosse fiel no pouco, no muito te abençoarei, né? Aí depois com outro a mesma coisa, mas quando chegou naquele rapaz que devolvendo, ele voltou com aquele, olha, eu sabia que o senhor é um homem severo e tal, né? E dando uma desculpa, e ele falou assim, você sabia que eu era severo e fez isso, né? Você tinha que ter pelo menos levado para os banqueiros o meu dinheiro e ter deixado render, né? Guardavam num banco onde ia render. Não, ele não fez isso, ele enterrou. Parecia que estava, como eu disse, parecia que estava protegendo, parecia que estava fazendo certo, mas não estava. Muitas vezes nós estamos ali trabalhando para Deus achando que estamos fazendo certo. A gente acha. Por isso que a gente sempre tem que procurar na palavra de Deus a orientação, para que a gente possa saber o que é correto. E quando descobrir o que é correto, não fugir, né? Não fazer que nem o profeta Jonas, né? Deus mandou ele para um canto, ele pegou um navio e foi numa direção totalmente oposta. Ele sabia o que era o certo e não devia ter feito isso aí. Depois, né, sofreu as consequências disso aí. Então a gente pensa que está fazendo certo, mas não está. Então não inventa de guardar seus dons aí, de enterrar, de ficar pensando, preocupado com críticas, né, com os empecilhos, porque vão surgir empecilhos no trabalho do Evangelho, pessoas vão se colocar contra, né, tem pessoas interessadas que o Evangelho não seja pregado. Então haverão provas, dificuldades, mas não pense nisso aí. Pense no seguinte, que Deus irá recompensar o seu trabalho, né? Deixe tudo nas mãos dele, ele vai fazer tudo, né? O dinheiro é dele, ó, o dinheiro é dele, ele só pediu só para você cuidar, né? E você aumentar ali né? E quando você faz uso dos dons, eles naturalmente aumentam, né? Não é um trabalho difícil, né? Não é um trabalho difícil. O que ele pede para você? Prega o evangelho. Você tem um amigo, prega o evangelho para ele. O que você vai fazer para pregar o evangelho? Vai se preparar, você não vai de vazio assim, você vai estudar aquele assunto, aquele tema, né? Vai se preparar. E quando chegar lá, né, mesmo que você tenha dificuldade para lembrar das coisas, mas quando você chegar lá, Deus vai fazer você lembrar do que você estudou. Não se preocupe com isso. E à medida que o tempo vai passando, sua habilidade vai aumentando, né? Você vai conseguir falar coisas que você nem imaginava que podia fazer. Se você canta, você ainda não canta tão bem, vá treinando, né? Vai treinando a sua voz, vai acompanhando, vai prestando atenção em quem canta bem, pergunta para eles como é que faz, né? Você tem esse desejo e vai treinando e você daqui a pouco está cantando como eles também, ou até melhor, né? Você não desenha bem, você vai olhando quem desenha, vai treinando, vai rabiscando, vai exercitando, vai forçando ali, né? Até você conseguir. É com esforço, com trabalho e disciplina que você desenvolve esses dons. Agora, se você não faz nada, você está enterrando e acha que está fazendo bem só porque não está fazendo mal, né? Só porque não está fazendo o oposto. Eu não estou pregando, mas também não estou falando contra. Eu estou ali a favor, eu estou ali todo dia na igreja, eu estou ali, né, participando dos cultos, assistindo as reuniões, né? Mas não é o suficiente isso aí. Você está enterrando o dom. E quando o dom dos dons voltar, ele vai perguntar: cadê os dons? Cadê os talentos que eu te dei? Então é isso. Para a gente concluir, tem um texto aqui de Ellen White que diz assim: distribuindo os seus dons, Deus não agiu com parcialidade. Ele distribuiu os talentos de acordo com as aptidões conhecidas de seus servos e espera retorno correspondente. Então, Deus ele tem um propósito, ele distribuiu os dons, né? Ele não foi, né, ele não agiu com parcialidade, ele não ficou escolhendo uns ou outros, não. Ele vê a pessoa, o ser humano, né, o que ele tem, o que ele pode oferecer, e ele exige desse ser humano, né, aquilo que ele concedeu, aquilo que foi possível fazer.
É coisa simples, coisa fácil, né? A gente que complica tudo. Mas se a gente não fizer essa parte, aí a coisa vai ficar bem complicada lá na frente. Né? Mas não se preocupe, não faça o trabalho pensando na complicação futura se você não fizer. Não é isso. Faça o trabalho porque você ama Deus. Porque Deus concedeu o maior dom de todos, que foi oferecer o seu Filho para que ele viesse a esse mundo, sofresse no nosso lugar e morresse a cruz, né? Morresse a morte de cruz, uma morte terrível, né? A morte dos criminosos, com muito sofrimento e carregando o peso dos pecados do mundo todo nas costas, a morte que nos era devida. Ele sofreu no nosso lugar. Esse é o maior dom de todos. E graças a esse dom são concedidos ao homem os outros milhares, né? Milhares e milhares de dons que o Espírito Santo pode dar. Então, louve a Deus, faça tudo isso por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor ao ser humano. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.